filósofo do futebol Zagallo, qual era o pior tipo de jogador? Você lembra que ele disse na entrevista? Você lembra, Giovanni? Com o seu lastro de futebol? O Zagallo dizia, o pior jogador, um repórter perguntou, Zagallo, qual é o pior jogador para você? Ele disse, o pior jogador é aquele que acha que sabe jogar. Esse é o pior, porque como é que você vai ensinar um cara que acha que já sabe? O filósofo Zagallo. Esse é o pior aluno. É o que acha que sabe. Não abre mão do que ele acha que sabe, não cresce e perde a oportunidade. Né? Então, nós estamos conversando com a Jacqueline e é verdade. As pessoas têm que ser ensináveis, senão não funciona. Aos gregos ele dizia isso. E aos judeus, o autor de Hebreus dizia, vocês andam buscando o sacrifício perfeito que lhes abra o caminho a Deus, fechado por seus pecados, vocês o encontrarão em Cristo. Percebe a cultura? Riqueza de cultura que tem o autor de Hebreus? Ele sabe dialogar, Lucas, ele sabe dialogar tanto com os judeus, como ele sabe dialogar com os gregos, porque ele conhece as duas culturas nele. Não é que ele conhece uma cultura porque ele estudou, ele conhece ambas as culturas porque ele viveu ambas as culturas. Não é? Obtuso. O que é aí, Nilton? Você que procurou aí? Ele quer saber o que é obtuso. Obtuso. O que é? O que diz aí? Olha, essa bispa Débora não é santa não, hein? O que diz aí, bispa? Pô, eu não queria falar tapada, né? Ele falou mais bonito. Eu falei mais bonito. Eufemismo. Então, você quer chamar a pessoa de tapada? Não fala assim, você é um tapado, hein, meu? Você vai no português clássico. Você não precisa ir no português koiné. Você vai no clássico. Você está obtuso. Até descobrir a raiva já passou. Mas já está longe. Continuando. Olha que interessante. As ideias teológicas da carta estão sempre entre o Antigo Testamento e Cristo. Ele não, viu, pessoal? Não é entre o Antigo Testamento e o Novo, porque o Novo não era formado ainda. Então era o Antigo Testamento e Cristo. Então, qual era a referência para poder interpretar o Antigo Testamento? Cristo. Continua sendo? Sempre. Só que aqui nós temos um auxílio das cartas. Então, o Novo Testamento, quando você fecha em Jesus Cristo, preste atenção, isso é importante. Isso aqui é muito importante. Se não tem as cartas, não se entende o próprio Cristo. Você pode imaginar o Cristo sem as cartas? É difícil. As cartas, elas traduzem a pessoa de Jesus Cristo. Olha como Deus é perfeito. Deus enviou o seu Filho, mas para entender o Filho, os apóstolos nos desenharam o Filho. A obra do Filho. Quem é o Filho? A doutrina do Filho. A missão do Filho. Então, sem entender, se não tivesse o Novo Testamento, a gente não ia entender o Cristo. Não ia entender. Como se fosse comentarista dos 4 evangelhos. E além dos 4 evangelhos, Giovanni, tem as outras epístolas. As 13 de Paulo, as 3 de Pedro, as 3 de João. Diz que alguém é mais caro que está se referindo. Não, todos o Novo Testamento. Todos os livros. Pastor, eu falei uma coisa esses dias com uma pessoa e eu viajei e me perdoa. Mas é assim, Paulo preso. Sim. Escrevendo aos Efésios. Sim. Aos amados irmãos, Paulo não tinha ideia que viraria isso aí. Não. Ele foi usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Uhum. A carta chegou, Paulo, Hebreus, Pedro, tudo mais. Mas naquela época, jamais esses escritores bíblicos poderiam pensar, né? Não, eu estou escrevendo porque isso vai virar uma epístola e vai servir como igreja na frente. Simplesmente o Espírito Santo nos inspirou e se tornou-se os livros da Bíblia hoje. Veja,
Essa suspeita, eu acredito que se confirmou, porque as igrejas começaram a copiar as cartas e a espalhar entre elas. Principalmente a de Romanos. Quando a igreja em Roma leu a carta aos Romanos, eles falaram: isso aqui não pode ser para nós só. Tem que ser. E o apóstolo Pedro, um dos escritos dele, ele mesmo disse que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E isso é impressionante. Então, ele disse coisas difíceis de escrever. Depois, o Pedro vai dizer que foi pelo Espírito Santo. Então, a própria Bíblia, ela comunica com ela a sua inspiração. E sem as epístolas, não tinha como você conhecer o Cristo, ou entender Ele melhor. Os discípulos estavam lá, não entenderam, só foram entender depois da ressurreição. Né? As epístolas foram escritas inspiradas, livros canônicos, de daquele. Não, diz daqui não. Ele era apenas uma réplica de normas. Sim, sim. E foi um documento muito importante, mas ele não tinha inspiração. Né? Continuando. As ideias teológicas da carta estão sempre entre o Antigo Testamento e Cristo. O paralelo de comparação é feito e Cristo sempre é colocado em posição superior. O autor argumenta que Jesus é superior aos anjos, Moisés, Josué e Arão. Capítulo 1, 2, 3 e 7, respectivamente. Não somente Jesus é um legislador e sumo sacerdote superior, mas sua aliança é superior à aliança mosaica. Capítulo 8 a 10. De fato, melhor é a palavra-chave do livro. Melhor. Essa é a música de uma nota só na Epístola de Hebreus. Jesus é melhor. Gostaram desse desenho aqui? Né? Você vê Cristo, né? Tudo está à sombra da cruz. Lembra sempre que os desenhos que eu ponho aqui, eles têm uma mensagem subliminar, viu? Exatamente. Tá vendo? A arca, o altar de incenso, a pia, né? Tudo é Cristo. Agora, pensa nessa slide, Larissa. Pensa nessa slide. E olha como a ideia fecha. Olha para esse slide. Olha para esse slide e olha e veja como a ideia fecha. Tudo era Cristo. Tudo aponta para Cristo. Tudo estava em Cristo. Destinatários. Vamos aos destinatários. Hebreus foi escrito claramente para os ouvintes conhecedores das escrituras do Velho Testamento, e especialmente dos rituais de sacrifícios da velha lei. É evidente que os leitores pretendidos eram judeus cristãos. Por exemplo, 3:1, 4, 14 a 16. Eles tinham sofrido alguma perseguição como resultado de sua fé, e alguns, provavelmente desanimados por suas tribulações ou em dúvida sobre o seu compromisso com Cristo, estavam pensando em voltar para o judaísmo. Essa é a ideia que permeia a retórica do autor de Hebreus. Por que, Newton? Porque havia uma perseguição muito grande para os cristãos. E havia uma colônia na dispersão, por isso que fala aos dispersos, entre os judeus cristãos. E alguns judeus cristãos estavam sofrendo muita perseguição. Então, o que eles pensaram? Olha, quando a gente estava com Moisés, ninguém perseguia a gente. Vamos voltar para Moisés, vamos deixar. Cristo é muito bom, Cristo é maravilhoso, excepcional, mas não dá para ser cristão e morrer. Vamos voltar para Moisés. Então, a ideia do povo cristão, judeu cristão, que são os destinatários da carta, eram pessoas que estavam querendo deixar a fé cristã e voltar às práticas do Antigo Testamento. A ideia do autor de Hebreus é tirá-los, é desensiná-los, ou desestimulá-los a tomar essa decisão que é absolutamente contrária. Não é bom fazer isso. Por isso que o autor de Hebreus evidencia Cristo sobre Moisés, sobre anjos, sobre Josué, sobre o sacerdócio levítico e tudo. Então, a ideia, como eu estava falando com a Raquel, cadê a Raquel? A Raquel e a Estão devem estar orando, né? Hã? Estão orando.
Então, a ideia é de que nós somos um reino de sacerdotes. Né? Tem alguns irmãos, vamos voltar a algumas práticas da igreja, né? Tem alguns irmãos que falam assim, eu sou levita. Eu sou levita na casa do Senhor. Né? Já deu, né? Aí um dia, faz tempo isso, um dia eu estava aqui em Campo Mourão mesmo, não sei qual igreja foi. Aí tinha um irmão que falou assim, pastor, tudo bem, tal. Aí ele falou, escuta essa, Nilton. Aí ele falou assim, eu falei, você tem um ministério aqui na igreja? Eu tenho, eu sou levita. Não, o povo é bem esclarecido. Aí a Asa Leste lá, etiqueta total. Pastor é fera, é o apóstolo lá, né? Aí eu falei assim, Sandra, você é levita? Eu sou levita. Bom, no Antigo Testamento, quem eram os levitas? Eram os que cuidavam do templo, né? Tudo. Exatamente, limpava banheiro. O templo, a gente tem muito romantismo no templo, mas pensa no lugar fedido. Cheiro de fumaça, de carne queimada, gordura principalmente. Quem é que fazia o serviço de limpeza? Sangue coagulado. Pensa bem, cara. Era um serviço de sanitarismo, porque sangue transmite doença. Você imagina os caras de luva e máscara lá, né? Mosca, o templo é muito romântico, Jaqueline, mas o trem era feio. Vai lá na escala dos levitas, graças a Deus hoje eu estou no louvor, você hoje está para lavar as paredes aí, meu. Né? Você imagina, lavar a pia do propiciatório, cara, serviço complicado, mas enfim. Aí ele falou bem assim, eu sou levita. Você é levita? E você é levita e você faz que parte aí no templo do Senhor? Você lava banheiro? Não, pastor, Não, pastor, eu sou levita, mas eu sou da música. Mas você sabia que os levitas do Antigo Testamento lavavam banheiro e pia e tudo? É? Eu falei, sim. Só que vem cá, eu falei, irmão, mas aí tem uma coisa errada aí, hein? O que está errado? Você está vivendo no Antigo Testamento? Aí ele falou, não, pastor, eu estou na graça. Não, então tem uma coisa errada. Porque hoje não tem mais nós não seguimos mais o sacerdócio arônico. A gente segue o sacerdócio de Melquisedeque. E no sacerdócio de Melquisedeque, todo mundo é sacerdote. A Bíblia não diz lá em 1 Pedro que somos um reino de sacerdote? Então, eu já entendi, você é um sacerdote que canta. Não tem levita, né? Não, mas não pode dizer isso. Não, irmão, pode dizer, mas você pode vir levitando, pode vir... Pode vir de qualquer jeito, não tem problema, mas eu vou entender que você é um sacerdote que canta. É falta de cultura, entendeu? Falta de entendimento. Eu desensinei o cara, entendeu? Ele é bonzinho, dava para ver, Jaqueline, que ele era ensinável. Pastor, obrigado, eu aprendi muito com você agora, então. A gente tem que, né? Tem umas igrejas que batem muito nisso aí, no sentido de que Deus quer restaurar o tabernáculo caído de Davi. Gosta disso aí. Vai usar o ungido. Não tem uma música que todo mundo canta, Alex? Restaura a casa caída de Davi. A música é legal. Essa música é legal. Ela tem um ritmo legal, ela é animadinha. Como é que começa? Eu quero ser um lugar. Olha lá. Aí começa já o erro, né? Chamando Deus de você. Onde você deseja de estar. Eu quero ser sua casa favorita. Aí depois ele canta lá. Não, eu sei. A licença poética vale tudo, mas na teologia é complicado, né? Restaura a casa. Aí é o Antigo Testamento purinho. Né? Olha lá, falei que tinha um músico que ia bloquear. Olha lá. É licença poética, tá certo. E restaurar a adoração. Eu sim, claro. Sim, mas...
Mas ó, faz o seguinte, chega na tua igreja e fala, irmãos, vamos estudar essa música aqui. Pega item por item e vê se eles vão entender. Vai acabar com o ministério. Só para esclarecer, nós, como bons luteranos, mudamos essa música, né? Mudaram, né? O Senhor gosta disso. Aleluia. Aqui nós temos um upgrade, viu? Rapaz, ó, vocês vão mudar de vida, tenho certeza. Vocês vão mudar de vida. Mas aí o Fernando falou bem, tem a licença poética. Mas assim, às vezes eles tem, né? Sim. Fernando, cuidado com o que você fala aqui, viu? Porque tem esse aqui e aquele ali, os irmãos gêmeos. Cuidado, hein? Cuidado. E aquela doido quando eu escuto o povo cantando. Olha, Giovanni, só ovelha aí, ó. Por você Deus muda tudo, por você Deus muda o céu. Mas não, lá na Casa da Rocha não canta, não. Nunca cantamos essa música. É complicado. Continuando. Lá nem sabe. Lá nem sabe. Só foi proibida. Deixa eu... Ele não escuta a voz da verdade. Ah, tá. Mas aí já pegou ali, ó, que ele tá... Beleza, irmãos? Vamos adiante aqui, ó. Deu certo aí, Sérgio? Sérgio, pode deixar que ele tá... a luzinha tá acesa ali, ó. Continuando. Esse é William Barclay. William Barclay, ele foi um teólogo que até hoje, todo estudante de teologia, professor, pastor, bebe dele para algumas interpretações. A enciclopédia William Barclay, Inclusive eu tenho a enciclopédia dele em PDF, se vocês quiserem. É maravilhoso a enciclopédia dele. Vou botar lá no grupo lá do Barclay. Você tem, Fernando? Dele? Vou passar lá para vocês. Não faz parte do propósito do escritor aos Hebreus menosprezar os profetas. É seu objetivo estabelecer a supremacia de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que há ruptura entre a revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele está enfatizando o fato de que há continuidade, mas continuidade que termina em consumação. Então, à primeira vista, quando você vai ler o Hebreus, parece que ele está criticando o Antigo Testamento. Parece que ele está falando mal do Antigo Testamento. Principalmente quando ele diz lá que a lei caduca, né? E tal. Não, ele está criticando. Não, ele não está criticando. Ele está exaltando a superioridade de Cristo. Ok? Vamos dar mais um exemplo, então? Sérgio, faz favor, fica em pé aqui. De novo você, Sérgio. Ok? Então, assim, pessoal, vamos dar aqui, deixa eu dar um exemplo do que o autor de Hebreus está fazendo. Eu sou o Antigo Testamento e o Sérgio é o Novo Testamento. Tá ok? Então, por milênios, eu fui muito importante. Mas aí veio o Novo Testamento, não é? Sobe ali em cima, Sérgio. Subir? Sim, senhor. Agora eu pergunto para vocês. Eu diminuí? Não. Ele que cresceu. Obrigado. Exatamente isso que é. Eu fiz um exemplo, eu usei lá na igreja dele semana passada a mesma coisa. Só que outra ilustração. Então veja, o Antigo Testamento continua como está. A questão é que o Novo sobe. Sobe de nível. E o Antigo Testamento permanece. Essa é a função de Hebreus, exatamente. Ele usou várias vezes a palavra não suficiente. Só um instantinho. Sim. Não suficiente. Fala muito sobre isso. Sim. Não foi suficiente. E aí repete. Ele exalta Cristo. Exatamente. Sim, Otília? Eu falei, mas o velho todo, Jesus não veio cumprir. Exatamente. Então, quem é Jesus? É superior ao Antigo Testamento. É nesse sentido. Ele cumpre e eleva. O antigo é a sombra e o novo é o cumprimento. É a realidade. Sombra e realidade. Essa questão é interessante. Me veio um pensamento aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Bom, se no meio do estudo que eu me lembrar, eu falo sobre isso. Então, o Antigo Testamento é a sombra. E Cristo, né, é
cumprimento e que assim lembrei. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que eu e o Alex vamos fazer uma viagem ao passado. Eu e Alex vamos fazer a viagem ao passado. A gente vai lá para o Antigo Testamento, ok? E a gente vai visitar o céu na época do Antigo Testamento. A gente chega lá no céu, um anjo recebe nós. O anjo Newton recebe nós lá. Aí, o anjo Newton recebe nós. Aí eu e Alex falam: oi, seu anjo, tudo bem? Eu sou o Irã, esse é o Alex. Nós estamos querendo fazer uma pergunta para você que sabe tudo. Ah, o que vocês querem saber? O que vocês acham de nós, seres humanos? Aí o anjo Newton ia dizer: olha, vocês são uma raça caída, né? Vocês fazem tudo que Deus não gosta. Vocês estão no nível abaixo. Pois está feio para o lado de vocês, né? Vocês estão longe de Deus. Vocês se apresentam para Deus, mas não resolvem o problema. Ok, a gente ia ficar triste, né, Alex? Mas é isso aí mesmo, né? Aí depois eu e o Alex fomos para o Novo Testamento, depois de Cristo, graça e tudo. Nós somos cristãos, a gente viaja lá para o céu, encontra o mesmo anjo. Aí é o anjo Newton. Oi, seu anjo, olha nós aqui outra vez, tudo bem? Ah, tudo bem. Posso fazer uma pergunta? Ah, sim. O que você pensa de nós? Aí o anjo Newton vai dizer: ah, vocês agora são muito bons. Vocês se tornaram filho de Deus, vocês são amigos de Deus, vocês estão no Santos dos Santos, vocês agora podem orar em qualquer lugar que Deus perdoa, vocês estão excelentes. Coroa da criação, vocês estão ótimos. É isso aí, o Antigo Testamento era sombra, e o Novo Testamento é a realização. Como é que é, Lucas? Upgrade. É a consumação, é o upgrade. Você tem que falar, eu tenho que falar de vez em quando uma linguagem assim para ele entender. Porque se eu ficar numa linguagem só teológica, o Lucas não vai entender nada. Tem que ser mais tecnológico, moderno, para ele entender. Tem que se atualizar, né? Ô pastor, você cansa de pregar? Não, o próximo é o Lucas. O novo é o Lucas. A carta aos Hebreus foi escrita para incentivar os membros judeus da igreja a manter a fé em Jesus Cristo e não voltar às suas práticas antigas. A carta ressignifica o culto levítico, apresentando um novo culto cristão com novas características. O novo plano de Deus, esta nova aliança, é muito melhor. E porque o plano de Deus para a vida eterna é com ele. O autor de Hebreus também tem outra mensagem principal frequente. Apegue-se a Cristo, não desista dele, não o rejeite. Sim, você está sofrendo muitas dificuldades, mas não se afaste dele. Preste atenção à mensagem do Evangelho, não endureça seu coração. Essa é a mensagem de Hebreus. Não volte atrás, não retroceda, não... Horrível coisa é aquele que retrocede, diz as Escrituras. Isso está em Hebreus, né? Então a ideia do autor de Hebreus é fazer com que eles não voltem atrás. Não abandonem a Cristo e voltar para Moisés. A autoria da carta. Eu preparei essa autoria para 2 alunos aqui. Na verdade 3. Um faltou hoje. Mas ele falou que vem a semana que vem. Que é o Luizão. Aí é o Luizão, o Nilton, Bob pai, Bob filho e o Marcos. Quem escreveu Hebreus? Me desafiou. Esse carecão me desafiou. Quem é o autor de Hebreus? Paulo. Eu, né? Eu, né? Viu? Tem um vendedor de... Você acha que é Paulo? Muita gente acha que é Paulo, né? Mas para quem acha que é Paulo, levanta a mão. Glória a Deus. Viu, Lucas? Tem um vendedor de carro aqui na cidade, eu não sei se vocês conhecem, o Nildo deve conhecer ele. O Jesus. Conhece o Jesus? Conhece o Jesus? Aí um dia eu encontrei com o Jesus, amigo meu, né? Encontrei com ele no mercado. Ei, Jesus, tudo bem? Ô, pastor, tudo bem e tal.
E falei, e daí, Jesus, como é que foi a semana de negócio? Ele, graças a mim, foi muito bom. Graças a mim, foi muito bom, cara, né? Continuando ali. Oh, misericórdia. A autoria da carta aos Hebreus é uma controvérsia desde a antiguidade. O livro não menciona quem o escreveu, mas alguns cristãos atribuem a autoria ao apóstolo Paulo, como a Otília e muitos outros, como o Marcos, como o Newton. No entanto, o estilo da carta aos Hebreus é diferente das epístolas paulinas. O autor de Hebreus não se identificou pelo nome no livro. Ele conhecia Timóteo e possuía sólido entendimento do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, né? Vamos lá. É significativo que o escritor se inclua entre as pessoas que receberam a confirmação da mensagem de Cristo de outros. 2:3. Alguém vai ler para nós? Hebreus 2:3. Quem vai ler? Romualdo, lê para nós. O Giovanni passa ali o microfone. Para quem acredita que foi o apóstolo Paulo, aqui está a primeira bomba atômica. Leia lá o Romualdo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, pois foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, aí o autor de Hebreus está dizendo que ele foi convertido a Cristo porque ele escutou de alguém. 2:3. Então, aí ele está dizendo que ele foi convertido a Cristo porque alguém falou de Cristo para ele. Já Paulo não. Paulo vai dizer em Tito, que ele foi convertido e ministrado pelo próprio Cristo. Eu recebi do Senhor. Então não foi ninguém que evangelizou Paulo. Ele mesmo vai dizer em Tito que não foi carne e sangue quem nos apresentou a Cristo. Mas o autor de Hebreus diz que a conversão dele foi por ouvir o evangelho. Então já descarta Paulo. Aliás, até mesmo quando você... Por exemplo, vocês conhecem bem as cartas de Paulo? Acho que vocês, a maioria aqui conhece bem as cartas de Paulo. Não conhece? O estilo. Você vê que o estilo das cartas de Paulo é totalmente diferente de Hebreu. Totalmente. Tanto na literatura, no pensamento e no linguajar. É totalmente diferente. Ok? Continua. Tá. Pastor. Sim. Posso ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje? Pode. Você pode até ler livro de Mormon aqui. É porque é na linguagem de hoje. Sim. Dá mais esclarecer, assim, mais fácil. Tá. O entendimento nosso. Né? Pode ler. Enriqueça. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezamos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Aqueles que ouviram, os apóstolos, nos provaram. Os provaram, então. Eles foram convertidos por causa da pregação de... Eles provaram realmente, testificaram. Testificaram, ou testemunharam. Exatamente. Essa ficou bem mais claro. Obrigado, Marcos. Isso parece descartar alguém como Paulo, que afirmou... não é Tito não, é Gálatas. Alguém lê Gálatas 1:12? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Né? Fernando, pode ler para nós? Gálatas 1:12. Passa o microfone ali para o Fernando. Mas e daí quando ele fala no 13:23? Só um instantinho. Depois você faz o questionamento. Vamos só ler esse texto ali. Depois você questiona. Não, me fala que é o próprio Cristo que revelou a ele. Né? Isso. É o Gálatas vai dizer lá. Gálatas 1:12. Os espíritos estão afiados. Tá, ok. Ótimo, isso é maravilhoso. Pode ler, Fernando. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso. Eu não aprendi de homem nenhum, mas da revelação de Jesus Cristo. Fala ali. Porque daí no 13:23 fala assim, saber que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Sim. Timóteo nunca tinha falado que Timóteo tinha sido preso. E aqui ele fala. Aí,
dá a ideia que ele estava esperando que, se Timóteo, quando Timóteo chegar, eu vou ter com vocês junto com Timóteo. Então. Não, mas isso mas isso não prova nada. Aliás, deixa eu te fazer a pergunta. Timóteo era de que cultura? Ele não era judeu, ele era grego. Então, viu? Timóteo era amigo de que outro grego? Lucas. Aí eu já estou falando com o próprio. Então, eles, viu, Li? Eles se conheciam. Porque até mesmo entre os líderes, porque o autor de Hebreus era um tipo de líder. Senão ele não teria escrito a carta. Então, eles se conheciam e conheciam suas histórias. E lembra, as cartas de Paulo foi rodeada pelas igrejas. O autor de Hebreus possivelmente conhecia Paulo e tinha relação com Paulo. Eles eram contemporâneos. O final da carta parece com o fim das cartas de Paulo. O final da carta é um final padrão. Por exemplo, Paulo escreveu suas epístolas para quem? Todas as cartas, ele escreveu para quem? Que tipo de igreja? Para a igreja no Oriente ou para a igreja na Europa? Para a igreja na Europa. Qual era o final das cartas? Padrão Europa. Percebe, Li? Então, o final da carta de Hebreus é padrão de qualquer tipo de escrito numa cultura europeia. Tá ok? Então Timóteo está dizendo aqui que ele também estava preso? É uma informação preciosa. Porque ele foi lá visitar e... É uma informação preciosa, mas vamos chegar lá quando estiver estudando esse capítulo. Quem quer que fosse o autor, ele preferia citar referências do Antigo Testamento, do grego do Antigo Testamento, em vez do texto em hebraico. Aqui está o detalhe. Qual era o Antigo Testamento em grego? Como é que era o nome dessa tradução? Septuaginta. Septuaginta era a tradução, Sandra. A Septuaginta era a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Então, chama Septuaginta porque foi feita a tradução por 70 mestres judeus. Então, que deu maior confusão. Porque os caras falaram assim, vocês vão transformar uma língua sagrada numa língua profana pagã. Porque o grego era pagão, né? Deu uma confusão, mas eles fizeram. Então, eles traduziram o hebraico do Antigo Testamento e fizeram um Antigo Testamento em grego para os gregos. E o autor de Hebreus, quando ele citava o Antigo Testamento, ele não citava o Antigo Testamento em hebraico. Ele usava citações do Antigo Testamento em grego, ou da Septuaginta. Entenderam, pessoal? Entendeu, Sandra? Entendeu, Raquel? ¿Entendiste bien? Sim. Você é venezuelana? Cubana. Então, a Raquel experimentou 2 libertações da vida dela. Ah, glória a Deus. Então, pessoal, vocês entendem? Uma é a tradução do hebraico para o grego, que se chamou Septuaginta, do qual o autor de Hebreus não usava o hebraico, ele usava o grego. Mas segundo estudos, os 70 escritos foram maravilhosos. Maravilhosos. Sim, questão de consagração, questão de... Eles nem tocavam na página. Fidelidade. Original, né? Então... Eles procuraram, por exemplo, a tradução da Septuaginta, os 70 procuraram uma melhor forma possível, que ainda assim algumas coisas, por exemplo, no Novo Testamento, na Septuaginta, tem muito antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Figuras humanas para explicar uma divindade ou sagrado. Beleza. Depois você volta aí, se puder.
Por exemplo, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Isso não está em hebraico. É uma tradução para o grego. O braço do Senhor está estendido. Isso é um antropomorfismo. É uma transformação de uma divindade em figura humana para que se entenda o divino. Os ouvidos do Senhor. Entendeu? Então, tem tudo isso aí na tradução. Ok? Continuando. Oi. Perguntei para Ayá o que ele achava. Quem? Ayá. Mas olha, Giovanni. Então, essa você precisa ouvir. Ele perguntou, sabe para quem? Ayá. Ayatollah Khomeini. Aí é o Irã, meu. Se você perguntou pro Ayatollah, é eu, meu. Não é Yahvé, não. É uma deusa aí? Explique para os leigos. Explique para os nós mortais o que é Ayá. Inteligência artificial. Olha, viu, pessoal? A inteligência artificial. Pedi para ela levar em consideração toda a linguagem, todos os livros históricos, tudo. Tudo. A primeira, ela falou que foi apócrifo. É? Aí depois eu comecei a conversar com ela e cheguei até Lucas. Não, mas aí é você. O Lucas é tão fera que ele contaminou a inteligência artificial, cara. Ele bugou ainda. Ele induziu. Lucas, você é fera, bicho. Você é fera, cara. Se ele faz isso com a IA, imagina. Todos dentro da igreja, confundindo os dedos deles. Continuando. Olha, tem que aguentar, né? Olha, esse teólogo inglês, Frederick Farrar, olha que interessante. O escritor cita de forma diferente de São Paulo. Ele escreve de forma diferente, ele argumenta de forma diferente, ele declama de forma diferente, ele constrói e conecta suas frases de maneira diferente, ele constrói seus parágrafos em um modelo totalmente diferente. Seu estilo é o estilo de homem que pensa e escreve em grego, enquanto São Paulo escreveu em grego, mas pensou em siríaco. Olha que lupa que o Frederick Farrar ele faz entre a epístola, ou a carta de Hebreus e as epístolas de Paulo. É aquilo que eu falei no início. O autor de Hebreus, ele pensa e escreve em grego. Paulo escreve em grego e pensa como siríaco, ou como oriental. A mesma coisa, por exemplo, se o Márcio foi escrever, ele conhece a língua inglesa, ele vai escrever em inglês, mas com pensamento brasileiro. E vice-versa, isso é comum. Por exemplo, você pega um livro traduzido, você pega um livro de qualquer um, não vou dizer teólogo, mas de qualquer um Philip Yancey. Você, quando lê Philip Yancey, você vê que o pensamento dele não é brasileiro. A maneira como ele escreve, a maneira como ele aplica as lições, a maneira como ele aborda uma questão, você vê que o cara é tipicamente americano. Porque as características não tem como você mudar. E isso, por exemplo, para nós que somos estudantes, você começa a ver que tem alguma diferença entre o escrito de Hebreus e o escrito de Paulo, mas você não sabe diferenciar. Mas aí, quando você pega um erudito, que conhece as línguas originais bem, ele consegue diferenciar e passa para a gente. Ok? São Clemente de Alexandria, ou Clemente de Alexandria, ele dizia: a declaração mais antiga sobre a autoria de Hebreus é de Clemente de Alexandria, que disse que Paulo a escreveu em hebraico e Lucas traduziu para o grego. Isso está escrito no livro de Eusébio, História Eclesiástica. Talvez a maioria dos professores e comentaristas da Bíblia acredite que o apóstolo Paulo escreveu os Hebreus. No entanto, muitos outros comentaristas acreditam que é improvável que Paulo tenha escrito esse livro. Tertuliano, olha lá, algumas frases de alguns teólogos do passado. Tertuliano pensava que foi escrita por Barnabé. Jerônimo diz que a igreja latina não a recebia como de Paulo. Calvino, que ele não podia convencer-se de que essa carta fosse de Paulo.
Orígenes, só Deus sabe com certeza quem escreveu a carta de Hebreus. É fantástico essa definição de origem. Agora aqui para nós, hein? Orígenes foi bem mineirinho também, né? Ele foi bem mineirinho, né? Ele ficou em cima do muro. Ele não arriscou o nome, né? Agora, atenção. Mãozinha no coração. Isso, mãozinha no coração. Ele falou. Jesus, o apóstolo Paulo, Lutero. Ele falou. Apolo era o mais qualificado em termos de educação e de que seus dons, seus antecedentes e experiência requerida justifica a sua autoria. Ele está certo? Pode ser que sim. Mas eu também opino como Orígenes escreveu. Mas uma coisa eu tenho certeza, não foi Paulo. Eu tenho mais certeza, ou todos, a linha, irmãos, a linha dos estudiosos, olha o outro caçando aqui também. A esmagadora maioria dos eruditos vão dizer uma coisa, não sabemos quem foi. Paulo tem certeza que não foi. Ponto. E é mesmo, Paulo não foi. Eu flerto com Apolo, mas eu vou na linha do Orígenes. Só Deus sabe quem realmente escreveu. Se alguém quiser perguntar para vocês, quem foi que escreveu Hebreus? Você vai dizer, isso é exatamente isso. Você não pode afirmar que foi Paulo, Paulo não foi. Ah? Olha aí, esses aí também eu vou te contar, hein? O livro de Hebreus era provavelmente um judeu cristão. Isso. Conhecia bem as escrituras e os costumes judaicos. Isso. Ele também era muito culto e tinha um bom conhecimento dele. Exatamente. Essa é a questão. O apóstolo Paulo era inteligentíssimo, mas ele não era grego. Quem escreveu Hebreus conhecia a filosofia porque fazia parte da sua cultura. Percebe? Ok? Vamos adiante para terminar. Hoje eu vou terminar mais cedo porque não tem almoço, tá bom? Essa teoria tem encontrado grande apoio dos estudiosos atuais, afinal, Apolo foi educado como judeu alexandrino, era eloquente, tinha um grande conhecimento das escrituras e agiu na mesma esfera missionária de Paulo, Atos 18, 24 e 28. Aí ele, para você que levantou a buia, eles eram contemporâneos e amigos, ok? Aliás, quem foi que evangelizou Apolo? Quem foi? Um casal. Áquila e Priscila. Vocês sabem o que significa Priscila? Priscila é o diminutivo de Prisca. Então, o nome é Prisca. Priscila é como se estivesse chamando Priscazinha. Por exemplo, Mariazinha. Então, Priscila é o diminutivo de Prisca. Então, a Priscila e Áquila... Prisca não. Não lembro. Não lembro. Eu sabia, mas em vez de eu falar uma coisa errada, eu preciso dizer que eu me esqueci. Vocês podem procurar aí. Então, assim, Priscila e Áquila evangelizaram Apolo, porque eles escutaram Apolo pregando, e olha, quem foi que despertou Apolo? Quem foi que despertou Apolo para a fé cristã? João Batista. Porque o Apolo, como ele era judeu de etnia, ele ia constantemente em Jerusalém. E uma das vezes que ele foi em Jerusalém, ele ouviu falar de um profeta doido. E ele falou assim, vou ouvir esse profeta. E o Apolo, como ele conhecia o Antigo Testamento por ser um judeu, ele ouviu sobre o Messias que viria. O Apolo, quando ele volta para a sua cidade natal, ele vai mudado, porque ele começa a pregar exatamente a mensagem de João Batista. Só que quando ele vai embora, João Batista morre, Jesus faz o ministério, Jesus morre e ressuscita, vem o Espírito Santo, só que o Apolo não volta mais.
Quando Priscila e Áquila escutam Apolo pregando, eles pensam assim, esse sermão dele é do João Batista. Ele acha que terminou tudo em João Batista. Aí ele termina a palestra, o Priscila e Áquila chama ele no canto, elogia a teologia dele e diz assim, ó, só que a sua teologia está pela metade. Tem uma metade que você não está conhecendo. Aí ele, qual metade? Eles apresentam a Cristo e o Apolo se converte. Que se torna um líder da igreja em Corinto. Essa carta pode ser aquela primeira? Não, porque aquela lá foi de Paulo mesmo. Essa carta é teológica. E aquela primeira carta foi de reprimenda, né? Ok, vocês entenderam bem esse breve histórico que eu estou fazendo de Apolo? Eu tenho uma palestra sobre Apolo, é fantástica, é interessante, é bom para líderes, né? Muito interessante. O que justificaria também a autoridade apostólica da epístola. Deixa eu ver aqui. Está acabando, pessoal. Duas características bastante óbvias da vida do autor. Judeu helenístico. Em primeiro lugar, o autor de Hebreus era um judeu helenístico. A maioria dos estudiosos hoje concorda que Paulo não escreveu Hebreus. Podemos ver no texto que influências judaicas e helenísticas moldaram o autor e seu livro. A forte herança judaica do autor é evidente em seu conhecimento do Antigo Testamento. Ele conhece tudo sobre o Antigo Testamento. Ele conhece sobre as figuras, sobre os vultos, sobre os cultos, sobre as leis, tudo. Ele conhece tudo do Antigo Testamento. E conhece tudo sobre a graça de Deus. Não vou dizer no Novo Testamento que não tinha, né? Ele conhece tudo sobre a graça de Deus. Ele estava dentro da biblioteca da Alexandria? Exato. Estava lá, né? A forte herança judaica do autor é evidente em seu conhecimento do Antigo Testamento. De fato, ele citou o Antigo Testamento pelo menos 31 vezes em seus 13 capítulos. Também parece que o autor teve uma forte educação helenística. É um intelectual apaixonado. O autor de Hebreus não era apenas um judeu helenístico, mas também podemos acrescentar ao nosso perfil que ele era um intelectual apaixonado. Os intérpretes reconhecem amplamente que o autor de Hebreus era um intelectual. Os argumentos teológicos em Hebreus são mais complexos do que muitos daqueles encontrados no restante do Novo Testamento. Se você ler Hebreus com esses olhos críticos, vocês vão ver que o livro de Hebreus é infinitamente superior a todas as outras epístolas do Novo Testamento. Superior aos Coríntios, superior aos Romanos, superior a Pedro, superior a João, superior a tudo. A teologia dele é superior a tudo. Sofisticado. Pensa, é boa a sua palavra. Um erudito, assim, no nível hard. De uma sofisticação impressionante. Entendeu? Uma mente tremenda. E a teologia de Hebreu, a teologia é assim, assustadora. E ó, a partir da quarta-feira que vem, eu vou entrar nas cartas. Eu vou entrar na carta, propriamente dita. Hoje foi só um aparato introdutório. Mas a partir da semana que vem, nós vamos começar a ler o que esse cara escreveu. Como dizia Lutero, nós vamos ler o que Apolo escreveu, inspirado por Deus. Eles vão vencer. Vocês vão ficar de boca aberta, só com os 3 primeiros versículos. Mandou que não tem outro escrito para a gente similar. Não vem com cópia não, fraudulenta. Os 3 primeiros versículos de Hebreus é uma coisa fascinante. Em termos de inteligência, Paulo nem chega perto. Olha, sinceridade, o autor de Hebreus, ele é muito mais inteligente que Paulo, mas muito mais inteligente que Paulo. Sim, o autor de Hebreus, ele era muito mais inteligente que Paulo. Se você achava Paulo inteligente, de fato ele foi, o autor de Hebreus pulveriza ele. Ele dá um nó teológico, assim, é uma coisa absurda. Os 3 primeiros versículos de Hebreus é de uma profundidade. Eu acho que eu vou ficar só na quarta-feira que vem, 3 horas, falando dos 3 primeiros versículos de Hebreus. Capítulo 1. 1 a 3, os 3 primeiros versículos.
De fato, o próprio autor observou a prioridade da reflexão teológica sofisticada em passagens como Hebreus 5, 13 a 14, onde ele indicou que, para distinguir o bem do mal, os seguidores de Cristo devem se tornar doutrinariamente maduros. Penúltimo slide. Do conteúdo, esse aí é o Dr. Craig Skinner. Do conteúdo da carta aos Hebreus, há uma série de coisas que podemos dizer sobre o autor. Uma delas é que ele era brilhante. Ele conhecia a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, de trás para frente. Ele sabia como ligar os textos de maneira que eram muito mais persuasivas para o público judeu tradicional. Provavelmente ele era um autor judeu helenístico, provavelmente escrevendo para um público judeu helenístico. Quando digo judeu helenístico, quero dizer falante de grego e provavelmente na diáspora, mas muito mais comprometido com as tradições judaicas e muito conhecedor das Escrituras. E data em que foi escrito, o uso do tempo presente em 5.1, aqueles textos, sugeriria que o sacerdócio levítico e o sistema sacrificial ainda estavam em operação quando a epístola foi composta. Como o templo foi destruído pelo general Tito Vespasiano em 70, aproximadamente, entre 69 e 71, a epístola deve ter sido escrita antes dessa data. Esses detalhes sugerem uma data para a epístola por volta de 67 a 69. Quando ele escreveu, quando o autor de Hebreus escreveu o livro, Paulo já não existia mais. E o templo não tinha sido destruído. E olha que interessante, quando a voz mais proeminente do cristianismo se calou, Paulo, uma outra voz se levantou. E essa questão da datotília é mais uma prova que não foi Paulo. Que em 67 a 60, Paulo morreu aproximadamente em 64. Então só se ela foi psicografada pelo apóstolo Paulo, né? O caderno dele. Então, isso, Jaqueline, é impressionante. A voz mais firme do cristão morre antes, em 64, mais uma outra voz. Por isso que eu acho, irmãos, eu penso que quando o apóstolo Paulo morre, Deus pega tudo que Paulo escreveu, tudo que Pedro escreveu, que Pedro estava morto também nessa época, tudo que Tiago escreveu, e ele dá uma sofisticação em Hebreus. Porque ler Hebreus é você ler todas as epístolas, só que um requinte sofisticado. Até porque o cristianismo estava saindo do povão. Isso, exatamente. Não é por nada não, mas, por exemplo, a igreja em Jerusalém morreu. E eu vou dizer mais, Sandra, Deus, ele tira o evangelho de Jerusalém, porque Deus sabia que se o evangelho fica em Jerusalém, ele ia ser pulverizado. Deus esconde o evangelho na Europa. Exemplo disso, as cartas. E da Europa, vai para todo mundo. As cartas de João, né? As cartas de... Nenhuma em Jerusalém. Não, nenhuma em Jerusalém. Você vê, não tem nenhuma carta para Jerusalém. A única coisa que vai para Jerusalém é a grana. Porque Paulo faz a coleta para os irmãos. E interessante, né, que a única coisa que a igreja de Jerusalém, ela não produziu teólogo, ela não produziu nada. Só começou a igreja lá. A igreja começou em Jerusalém. Mas Deus pega o evangelho e esconde na Europa. Na Europa, ele ficou escondido e explodiu para todo mundo. Se fica em Jerusalém, o que é Jerusalém hoje? É uma cidade que pertence a 3 religiões e a nenhuma. Aí o cristianismo é minoria. Não, o cristianismo só tradição. De prática não tem nada. E outra, por 1000 anos só foi guerra. Para concluir... não, acabou mesmo. Amém, meus irmãos? Valeu a